Fala, torcedor do Timão! Vamos para mais um vídeo exclusivo de notícias do Corinthians. Antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, para ficar por dentro de todas as novidades do seu clube de coração. Vamos para a notícia. João Pedro Checa, zagueiro de 21 anos revelado pelas categorias de base do Corinthians, começa a se destacar como um nome cada vez mais citado entre os torcedores que acompanham de perto os bastidores do clube. Mesmo com um número limitado de participações no time profissional ao longo da temporada, o jovem defensor tem despertado a atenção da fiel pela personalidade firme que demonstra em campo e pela postura madura fora dele. Seu perfil combina força física, foco tático e um estilo de jogo centrado na marcação sólida e na imposição nos duelos. Esses elementos o tornaram uma das apostas mais interessantes entre os atletas que surgiram recentemente da base do Parque São Jorge. Para muitos, Checa representa mais do que um jogador promissor, ele simboliza o desejo do torcedor de ver a renovação acontecer dentro do elenco alvinegro. Até aqui na temporada, Checa disputou 15 partidas com a camisa do Corinthians, totalizando 1.139 minutos em campo e anotando um gol no Campeonato Paulista, na vitória diante do Água Santa. Apesar de ainda não ser titular, suas atuações deixaram boas impressões em diversos momentos. Sua presença em campo transmite segurança e determinação, além de um senso de posicionamento que normalmente é mais comum em jogadores mais experientes. Ao lado disso, seu comportamento durante os treinamentos e sua dedicação fora das quatro linhas vêm sendo elogiados internamente. Em um elenco que passou por mudanças significativas ao longo do ano, com oscilações técnicas e físicas, o nome de Checa passou a ser visto com bons olhos por parte da torcida que pede renovação e mais oportunidades para atletas formados no clube. Por outro lado, nem tudo foram avanços na trajetória recente do defensor. Uma falha em um jogo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil, pela fase preliminar da Libertadores, marcou negativamente sua passagem em 2024. O erro custou caro, a eliminação precoce da equipe na competição continental trouxe críticas, e Checa acabou sendo um dos mais afetados. A partir daquele episódio, suas chances no time principal foram drasticamente reduzidas. Mesmo sem ter sido o único responsável pelo resultado, o peso da partida recaiu sobre suas costas, e ele passou a ser pouco utilizado, mesmo quando havia necessidade de mudanças no setor defensivo. Essa situação reacendeu entre os torcedores um velho debate: até que ponto os jovens da base são julgados com o mesmo critério que os veteranos? E quantas chances eles realmente recebem para mostrar sua evolução? A resposta da torcida veio com força. Em uma recente enquete realizada entre os torcedores alvinegros, João Pedro Checa foi escolhido por quase metade dos participantes como reserva que mais merece novas oportunidades na sequência da temporada. Com 48,4% dos votos, ele ficou à frente de outros nomes promissores, mostrando que a torcida ainda confia em seu potencial. O carinho do torcedor é uma resposta direta à maneira como Checa se apresenta em campo, com entrega, seriedade e vontade de crescer. Essa manifestação popular também reforça a percepção de que há um talento sendo subaproveitado e que, com confiança e mais minutos, o zagueiro pode render muito mais. O torcedor vê em Checa um reflexo da alma do clube, jovem, batalhador e em busca do seu espaço. Mais do que uma opção de elenco, João Pedro Checa carrega consigo o simbolismo de uma base que pede mais atenção, mais paciência e mais investimento emocional. Em meio a um futebol cada vez mais acelerado por resultados imediatos, dar espaço para jovens talentos pode ser um diferencial competitivo e uma forma de reconectar o clube com sua identidade. Se tiver respaldo da comissão técnica e um ambiente que favoreça seu crescimento, o zagueiro pode não apenas se firmar no elenco principal, como também se tornar uma das referências defensivas do clube no futuro. A trajetória de Checa ainda está em construção, mas os primeiros passos indicam que o Corinthians tem em mãos um jogador com potencial real para crescer, evoluir e, acima de tudo, representar o clube com a seriedade que a camisa pede. O futebol que um dia fez do Corinthians uma referência de raça, intensidade e identidade parece ter ficado no passado. O que se vê hoje em campo é um reflexo apagado de tudo aquilo que já fez a fiel vibrar de orgulho. A movimentação perdeu ritmo, os passes perderam precisão, e o time, a cada jogo, parece mais desconectado de sua história. Não há mais aquele senso de urgência, a pressão sufocante, nem o brilho nos olhos de quem entende o peso da camisa que veste. O ataque se tornou previsível, a defesa insegura, e o meio-campo, que antes costurava jogadas com personalidade, agora se arrasta sem direção. A ausência de ideias é evidente, e o torcedor, cada vez mais descrente, tenta encontrar vestígios de um futebol que parece ter sido enterrado aos poucos, sem cerimônia, sem despedida, apenas esquecido. A morte do bom futebol do Corinthians não veio em um único jogo, mas em uma sequência dolorosa de atuações apáticas, decisões mal executadas e uma desconexão crescente entre o time e sua essência. O campo, que já foi palco de atuações memoráveis, hoje se tornou cenário de partidas sem alma, sem criatividade e sem identidade.
O toque de bola perdeu intenção, a marcação perdeu intensidade, e o espírito de luta que sempre definiu o clube virou lembrança distante. O silêncio das arquibancadas, antes cobertas de vozes apaixonadas, agora ecoa a frustração de um torcedor que já não reconhece mais o time que acompanha. O luto não é por títulos ou posições na tabela, mas pela ausência de algo muito maior, a essência corintiana, construída com suor, coragem e futebol de verdade. O Corinthians, por muitos anos, foi sinônimo de superação e entrega. Mesmo nos momentos tecnicamente difíceis, havia uma energia que empurrava o time para além dos próprios limites, um espírito combativo que transformava partidas comuns em batalhas épicas. Hoje, essa chama parece apagada. O que se vê é um elenco que entra em campo sem intensidade, sem confiança e, o mais preocupante, sem reação. A bola gira lentamente, as jogadas se repetem sem criatividade, e a imprevisibilidade, que um dia foi arma letal, virou ausência total de repertório. A apatia não está apenas nos pés, mas no semblante, no corpo, no ritmo. A cada partida, o que era esperança se transforma em conformismo, e o futebol, antes apaixonante, virou um ato burocrático. Enquanto isso, a torcida, que sempre fez do sofrimento uma motivação, se vê agora paralisada entre o amor incondicional e a decepção contínua. O estádio ainda canta, mas o canto já não embala, protesta. Já não se trata apenas de uma fase, mas de uma crise de identidade, de um time que parece ter esquecido como se joga com alma. A ausência do bom futebol vai além do campo, é uma ruptura com a essência do clube, com o estilo que fez história, que virou documentário, bandeira, lágrima e orgulho. A sensação é de que algo valioso foi perdido, e ninguém soube exatamente quando, só se sabe que, jogo após jogo, o luto vai se consolidando. O futebol do Corinthians, como o torcedor conheceu e amou, está morto. E o mais assustador é que ninguém parece disposto ou preparado para ressuscitá-lo. Antes de continuarmos, te pedimos que deixe seu like e ative as notificações do canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Timão. Continuando. E você, torcedor corintiano, o que pensa sobre tudo isso? Até quando vai assistir a esse futebol sem alma, sem intensidade e sem identidade que tomou conta do time? O que aconteceu com o Corinthians que impunha respeito, que brigava por cada bola como se fosse a última? A arquibancada segue firme, mas a cada jogo parece gritar mais por socorro do que por apoio. Será que o clube esqueceu suas raízes ou simplesmente se acomodou com atuações vazias e sem propósito? O futebol que apaixonava virou rotina morna, e a pergunta que fica é: você ainda se vê nesse time? Queremos saber sua opinião. Na sua visão, o que matou o bom futebol do Corinthians? Foi a falta de comando, de ideias, de raça ou algo ainda mais profundo? A Fiel nunca foi de se calar diante da apatia, e talvez agora seja o momento mais importante para sua voz ser ouvida. Comente, compartilhe, proteste, porque se existe alguma chance de resgatar o futebol que um dia fez história, ela está nas mãos da torcida que nunca abandonou. O Corinthians precisa ouvir seu povo antes que a desconexão se torne irreversível. Trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.